Então, gente, qual que é o dica que vocês mais veem por aí? Pra quem acabou de entrar. Falou granito também? Na aula lá que vocês assistiram por último, a aula 6, que é sobre as formas de ocorrência. Quando eu estava falando de batólito, era o quê? Gavra, diorito ou granito? O que eu usei de exemplo? O cabro, né? Não, Não é não? era granito. Aí acho que tinha um outro que era um cienito, que é um tipo de granito também. Os estoques, soleiras. Um... Lucas. Granito também, gente? Vamos lá. Qual magma que é mais viscoso? O mais rico em sílica ou mais pobre em sílica? Que foi o tema que a gente trabalhou na última aula presencial. Mais viscoso é o pobre? Não, o pobre em sílica, né, que seria o correspondente aqui nos três seria o gabro, ele vai ser mais fluido, menos viscoso, tá? Mas, ô Então, Flávia, quando você fala em dique, você fala que eu vou ser bem assim leiga nesse negócio aí. É como se fosse um espaço numa rocha que já tá ali há mais tempo, certo? os diques Não. costumam ocorrer na onde existem fraturas ou falhas, né, na rocha encaixante. Então, mas aí a resposta não seria granito, porque se você for ver pela série de Bowen, o primeiro que cristaliza é o gabro, certo? Depois o diorito e depois vem o granito. Eu Uhum. estou errada. Na minha cabeça eu imagino Você assim, ó, fala tá da lá tudo. diferenciação. Na minha cabeça eu enxergo assim, ó, tá tudo mole lá. Aí resfriou, caiu um pouquinho a temperatura, o gabro foi e virou rocha, né? Ficou duro. Depois veio o diorito, ficou duro. E depois o granito preencheu os espaços que ficaram ali nos dois, ou não? Não. Vamos, no que você falou, já dá até para pensar. Na hora, a primeira coisa que vai cristalizar é o gabro, né? Se for pensar na série de Bohr. Então ele vai Sim. formar uma rocha lá embaixo, né? Ela vai ficar lá. Aí em cima vai vir outra rocha menos básica e depois lá vai vir um granito. A maior parte daquele magma lá, né? Claro que depende da composição inicial, vai virar um material granítico. E é por isso que a gente tem esses grandes batólitos, os estoques, entre outras formas. O basalto, quer dizer, o basalto não. O gabro, esse material, ele é menos viscoso. Ele tem mais facilidade de entrar em fraturas do que o granítico. Então, na hora que você tem ainda na forma de fluido, né, sem ter cristalizado o magma que tem a composição de gabro, ele consegue preencher fraturas e ir migrando para vários lugares, ele se espalha. Já o granito, não, ele fica lá em lugar próximo de onde ele formou. Então, por isso que os granitos estão sempre juntos, vários corpos graníticos numa cadeia de montanhas, por exemplo. Aí já o gabro, né, ou o basalto, que é na superfície, ele se espalha por uma área bem grande, né, forma um derrame.
Então, quem tende a entrar nos espaços pequenos, a formar diques, soleiras também, né? Que também é uma estrutura mais linear, que usa espaços, aí vai ser já os magmas mais básicos, né? Então, se for para chutar, claro que tem várias coisas que vai te dizer se é um gabbro ou se é um granito, né? Que é primeira cor, né, da rocha, várias coisas. Mas se for para ser dique, a maioria deles, né, se for procurar na bibliografia, se escrever dique, vai estar lá de basalto, de diabaso, né? Então ele tem essa composição máfica. Já os granitos, dioritos e todos os outros tipos, né, de granitoides que a gente vai estudar, eles são, né, tendem a ter esses corpos mais volumosos de rocha, tá? Então, é até uma maneira, né, de já ficar na cabeça do até o tamanho, né, do depósito, como que vai ser, né, o depósito mineral, né, se ele tiver relacionado ao granito como um todo, ele pode ser um depósito bem grande, né, mas se for um enxame de diques, né, que chama de enxame mesmo, né, um monte de diques, vai ser espalhado por uma área bem grande, aí eles têm os espaços, tem a direção preferencial, que nem é os veios de quartzo, por exemplo, né, eles têm umas direções preferenciais, então eles ocorrem em uma certa área. Aí os diques também, se tiver algum minério nele, né. Aí aqui tem o basalto, a figura. Então, hoje a gente vai falar do descrição e classificação das rochas ígneas, tá? Eu vou passar aqui na aula a teoria e a atividade eu vou passar no AVA para vocês responderem e a gente vai discutir na próxima aula. Então, como que eu reconheço uma rocha ígnea? Como que eu separo de uma rocha sedimentar? Estou lá no campo, estou olhando um monte de amostras de rocha. O que eu posso usar para identificar? Que vocês poderiam pensar aí? Olhar a textura, a granulometria. Não. A granulação vai ter de vários tamanhos nas duas, né? Da sedimentar, na ígnea, na metamórfica também. Vai ter grão pequeno, grão grande, né? Então, o que seria então mais assim a ver com um grão, sem seu tamanho? A cor. A cor da rocha, do mineral. Do mineral. As rochas sedimentares vai predominar, né? A cor amarela, né? A cor branca do quartzo, né? Então não vai ter muita variação. As rochas ígneas a gente vai ter o que? Esses cristalzinhos, né? Que a gente sempre procura. Alguma outra coisa que tem na rocha sedimentar que não tem na ígnea? A resistência. Pode ser também, né? Mas aí depende muito do grau de alteração, né? A gente pode ter um calcário super duro, uma brecha, um conglomerado, né? Silicificado, parecendo um granito de tão duro, né? Ou até mais. E pode ter, né, um basalto, que é uma rocha que costuma alterar muito fácil e quebrar muito fácil, né? Quebrar na mão mesmo. Então, ainda não é isso. A composição química. Não, nesse caso, assim, só olhando mesmo. Só de olhar para a rocha.
Então, vamos pensar, por exemplo, indo lá em Chapada dos Guimarães. Lá tem bastante rocha sedimentar. O que mais tem de característica principal lá que você fala, é rocha sedimentar? De estrutura. Não, as fraturas não. Fraturas ocorrem em qualquer tipo de rocha. Não, não é quantidade de minerais. As rochas ígneas, né? Na hora que a gente pega a foto aqui dessa aqui anterior, ela tá toda isso, camadas, né? A rocha sedimentar, a gente costuma ter camadas, né? A estratificação plano paralela, a estratificação cruzada também, que é quando é formada por dunas ou no interior de um rio. Então, a gente tem essas estruturazinhas aí de rocha sedimentar, que a gente vê de longe. E a rocha ígnea? Se eu olhar aqui de perto esse bloco aqui de granito, ele tem alguma estrutura aparente? Você sabe o nome dessa estrutura quando não tem nada? Quando eu não vejo nada? É vítrea, rocha vítrea? Não, a vítrea é quando você não vê nada porque é vidro, né? Mas no caso daquela anterior lá, que era um granito, que eu tô vendo os cristais. E eles não têm nenhuma orientação, não tem nada assim de diferente que chama atenção. É uma rocha maciça, tá? E homogênea. Não é maciço, é como se fosse tudo igual, né? Como se tivesse misturado lá o magma e tudo cristalizou bonitinho, igual em todos os lugares do corpo ígneo, né? Mas não é assim, vocês já sabem, né? Que dependendo de onde o magma tá, quanto tempo demorou, ele vai tendo suas diferenças, tá? Então, por isso que aqui tem o quê? A maioria é maciça e homogênea, né? Então, o que isso significa? Que não possuem estratificações e foliações. Mas toda regra tem exceção. Então, né, já podem esperar que a gente vai ter rochas ígneas que vão ter estruturas que vão confundir a gente vai achar, isso aqui é a rocha sedimentar. Esse aqui é a rocha metamórfica. Porque ela vai ter estruturas que parecem estratificações ou foliações, tá? E a gente vai ver hoje. Então, uma grande parte é maciça, né? Se ela não tivesse sido fraturada, falhada, deformada, aí ela já passou por outros momentos da vida da rocha. Mas no início dela, né, a maioria é maciça, mas algumas desde o início não são. Então, quais outros indicativos importantes, né, que a rocha é ígnea? Não vai ter fósseis, podem apresentar amígdalas, que é uma estrutura de rocha ígnea. Podem haver enclaves xenólitos, tá? Então, isso que a gente já até conversou na aula passada. E pode haver bandamento magmático. Então, esse bandamento magmático aqui confunde. A rocha fica parecendo um gneiss, tá? Mas não é. Porque o bandamento foi originado pela atividade da cristalização do magma. Não foi nada a ver com o processo tectônico, com deformação. Então, a gente tem várias exceções no meio das rochas ígneas. E a gente vai ver agora. Para poder separar uma rocha ígnea da outra, a gente faz as classificações de acordo com a quantidade de minerais. Como que eu estimo minerais visualmente? É através da análise modal, tá? O que é essa análise modal?
é, por comparação, né, eu ver quanto que eu tenho de minerais máficos na minha rocha. Por isso que tem esses círculos aqui com as quantidades de cada mineral. Então, se tem 50% de máficos, né, os dois círculozinhos, eles são referentes a 50%. Só que os da esquerda são para granulação maior e da direita para granulação menor. Então, começa no 1%, 2, 3, tararara. Então, a gente pode pegar uma amostra, observar e falar, eu acho que tem 30% de máficos, tá? Então, a rocha seria assim, tá? Tem só 5%. Então, seria uma dessas duas. E isso, eu só posso fazer análise modal se eu vejo os minerais, né? Então, se a rocha, ela não tem cristais do tamanho suficiente para eu enxergar, não posso fazer análise modal, tá? Como que eu posso ver que mineral tem numa rocha que eu não vejo os cristais? O mineral eu consigo ver no microscópio. Mas se eu quiser ver só a quantidade de elementos químicos, aí eu tenho que fazer uma análise química, tá? Sobre isso, a gente sabendo a porcentagem de minerais máficos, as rochas são classificadas nesses nomes aqui. Mais nomes bonitos para vocês aprenderem, né? Olo leucocrático. Olo vem de tudo, né? Todo branco. Olo leucocrático. Leucocrático, de 5 a 34%. De mesocrático, que vai ser as intermediárias, a gente vai ter de 35 a 64% de máficos. E aí as duas com mais, né, quantidade de máficos, a melanocrática e ultramelanocrática. Então, se tiver mais de 90%, né, a gente vai ter as ultramelanocráticas. Isso é uma classificação bem antiga e ela é usada, assim, é uma das primeiras coisas que a gente vê uma amostra, a gente vai falar se ela é leucocrática, mesocrática ou melanocrática. É bem fácil de fazer, só tem que estimar quanto de minerais tem visualmente. Aí, de melanocrática, leucocrática, existe também a outra terminologia que usa também essa porcentagem, só que reduziu para félsicas, as duas primeiras, tá? E usou intermediária, máfica e ultramáfica. Então, temos esses dois tipos de terminologia para praticamente a mesma quantidade de máficos, tá? Então, a gente tem as ultramelanocráticas são ultramáficas, tá? As máficas são melanocráticas e assim por diante, tá? Então, a gente tem aqui as félsicas, né? Plutônica e vulcânica, bem clarinha, e duas máficas, plutônica e vulcânica, que a gente já discutiu bastante. Aí eu pergunto para vocês, existe uma rocha ígnea que chama anortosito. Aí isso fica de tarefa também para vocês pesquisarem, igual ficou a questão do início da aula. O que os anortositos são? Máficos ou félsicos? Ácidos ou básicos? Tá? Ácido e básico é aquela mesma classificação que a gente usava para magmas, tá? É pela porcentagem, né, de sílica que tem nos slides a seguir, que eu vou mostrar. Então, o anortosito, que é uma rocha com mais de 90% de plagioclásio, tá? Será que ela é o quê? Então, vocês vão pesquisar e trazer para a próxima aula a resposta. Tem um lugar para pôr a resposta também no AVA e para quem não tem o AVA, para mandar no meu e-mail. Então, aqui o que a gente estudou na aula passada, o teor de sílica. No caso, essa classificação foi criada para ser utilizada somente com análise química. Mas a gente já indica, né, de que tipo de magma essa rocha veio. Magma ácido, magma básico, ultrabásico. Então, a gente utiliza ela também para descrever, tá? A rocha. Então, a gente tem aqui algumas fotos, tá?
Aqui a gente tem na esquerda um granito, né? Não sei a composição dele ao certo, mas será que ele é máfico ou félsico? O que vocês acham? Pegar dois extremos, né? Máfico ou félsico? Essa rocha aqui é muito parecida com aquela do slide lá que tinha indicando que minerais eram. Vocês conseguem me dizer quais minerais são nessa foto da esquerda? Eu acho que quartzo, né? Acho que naquela Sim. outra foto, esse marronzinho era feldspato que estava colocado lá, né? E nessa da esquerda, da direita não tem. Uhum. Da direita tem feldspato, só que provavelmente é o plagioclásio, né? Porque ele é bem branquinho. Ah, tá escrito aqui, né? É, não é o potássico, que é esse rosa que tem na foto da esquerda. Então, a gente tem vários tipos, né, de feldspato. Alguns são plagioclásios, outros são, né, feldspato potássico. E aí, até dentro dos plagioclásios tem vários, né, vocês lembram. Aí, aqui nessa da esquerda, eu tenho minerais escuros, né, mas não são muitos, né, comparado, olha, o tamanho dos cristais de quartzo e a quantidade de pontos rosa. A quantidade de pontos rosas que a gente tem aqui é bem grande, né? Então, pelo menos uns 60% da rocha aqui vai ser quartzo e feldspato potássico, né? Então, a gente tem bastante quantidade. Então, a gente vai ter rochas félsicas, né? Leucocráticas também, que é o que eu acabei de ensinar para vocês, né? O nome, acho que vocês não tinham trabalhado ainda esse termo. Essas duas rochas aí vão ser leucocráticas. Aqui a gente tem o diorito. O que ele pode ter de diferente que eu classifiquei ele aqui como intermediária e na anterior como félsica, essa rocha aqui? Se ela é preto e branca. Essa é preta e branca e a do slide do diorito, ela também é preta e branca. O que elas têm de diferente para eu pôr? O que será que pode ser a causa? Aqui também tem bastante mineral branco, né? Nessa que tem a moeda. E na outra, não. Os minerais... O tamanho dos minerais não interfere. Eu tô falando mais da cor mesmo, tá? Por que essa aqui eu poderia achar que é igual essa? Eu sabendo que mineral é esse branco, se predomina quartzo ou plagioclásio, e também aqui nessa outra anterior, se predomina quartzo ou plagioclásio. Aqui já está escrito que o preto é biotita. Aqui não tem, né? Mas possivelmente, se fosse, por exemplo, biotita e horniblenda, que é um anfibólio, que já tem muito em rocha, mais com conteúdo mais básico. Aí ela tem uma mistura. Então, provavelmente esse diorito, ele tem esse nome com certeza, né, por causa disso. Porque ele tem menos quartzo, pode ter, mas vai ter bem menos do que o granito, tá? E ele deve ter mais plagioclásio, né, puxando já para os cálcicos, do que para o sódico, que é o que vem nos granitos. Então, aparentemente é a mesma cor, os mesmos minerais, né, nessas duas rochas. Só que na amostra de mão, né, a pessoa que tem a visão treinada, ela consegue identificar que mineral é esse e a porcentagem. Aí ela fala, tem muito quartzo, então é félsica, que foi é ácida também, que é o caso dessa aqui, desse slide atual. A outra, né, a maior parte dessa massa branca deve ser plagioclásio,
porque ela foi classificada como intermediária, tá? E é aqueles plagioclásios lá mais de cima, lá do meio para cima da série de boi. O andesito, ele é o irmão, né, extrusivo do diorito, né? O andesito, então, a gente não vê o que tem na massa em volta dos cristais maiores. Vocês estão vendo aqui uns cristais no andesito? Uns negocinho de cor preta? Opa. Então, esses cristais... Mas, professor, você falou que era rocha extrusiva, a gente não tinha, né, grãos, que a gente consegue ver a olho nu. Tem sim, tá? Os andesitos, eles podem ter uma textura porfirítica, não sei se vocês chegaram a estudar, mas seria essa aqui. A gente tem minerais grandes no meio de uma massa ou vítrea ou muito fininha, né? Tem cristais, mas eles são minúsculos. Então, a gente tem aqui os fenocristais, que a gente vai ver, né, o nome, o que significa, mas é esses cristais maiores. E eles não são de feldspato potássico, porque senão seria uma rocha ácida. Eles não são de plagioclásio também. Eles são de um mineral escuro, provavelmente anfibólio, tá? Nas rochas mais intermediárias ou básicas, costuma ter fenocristal de anfibólio. Então, esse mineralzinho preto aqui deve ser um anfibólio. As rochas básicas. Aí, o que tem aqui? No caso, tem uma amostra só, que é de granulação grossa, o gabbro. De perto aqui a gente vê quase tudo escuro, né? A gente não vai ter quartzo, tá? E a gente vai ter uma mistura de minerais verdes, escuro, com preto, tá? E alguns brancos seria o plagioclásio. Estão conseguindo acompanhar? Tô falando muito rápido? Tranquilo. Tá bom. Tranquilo. Aí a gente tem aqui a escala de rochas, né? Colocando a foto delas. E, né, as escuras, né, vão ser as melanocráticas, ultramelanocráticas. E aqui as félsicas leucocráticas. Então, né, a gente acrescentou mais alguns nomes aí no vocabulário de vocês, se vocês não tinham aprendido ainda. Aí aqui tem a composição, né, o nome dos minerais. Então, a gente revisou alguns termos e incluímos, então, na hora da gente descrever as amostras, a gente vai utilizar, tá? A gente vai descrever virtualmente. A descrição, então. O que tem além de classificar? Na hora que eu pego, né, a amostra, primeira coisa, a gente já olha a cor e já vai tentando classificar, né? Vai tentando dizer, é ácida, é básica, tá? Essa é uma das primeiras coisas que a gente faz. Outra das primeiras coisas é ver os minerais. Se eu consigo enxergar, né, que vai ser a granulação, e eu conseguindo enxergar, eu vou ter que classificar eles, se eles são bem formados, se eles são mais ou menos, ou se eles são totalmente, né, aleatórios, não conseguindo se formar de maneira de acordo com a estrutura cristalina dele, da clivagem dele. Então, aqui a gente tem, olha, esse desenho aqui, ele é super simples, mas ele mostra quando que o mineral vai ser euédrico. Então, aqui a gente tem esse com essa forma, outro aqui na forma de um retângulo. Então, minerais euédricos, num granito, eles vão ser bonitinhos, contornos retos, bem formados. Quem costuma ser euédrico são os fenocristais, que a gente vai ver, que é o que fica grandão no meio de uma massa mais fina de minerais, tá? A gente vai ver mais fotos daqui a pouco. Os subédricos são mais ou menos uma parte mal formada e outra mais reta, com o formato do mineral, né? Por exemplo,
Um cristal de calcita bem formado, com aquele formato da clivagem dele mesmo, bonitinho, ele é o édrico. Já se ele tá com os contornos, né, fraturados e tal, ele vai ser subédrico ou anédrico. Ah, aqui tá com T no lugar do D, não é anétrico, não, é com D, dri. Todos são com D, anédrico. Então, esse aqui mais sem forma e aqui bem formado. Mas isso aí você tá falando de minerais, né, professora? O conjunto dos minerais da rocha vão formar a textura da rocha. E aí, se eu tenho predominância de minerais euédricos, eu vou ter a textura idiomórfica. Se eu tiver predominância de subédricos, ou a mistura, né, com os outros, né, dos três, por exemplo, eu vou ter a hipidiomórfica. E se eu tiver tudo bagunçado, tudo sem forma, tudo foi cristalizado muito rápido, os minerais não tiveram condição, tempo de se organizar, então vai ser alotrimórfica, tá? Aí aqui tá escrito, né, em inglês os nomes. Então são três classificações da textura de acordo com os tipos de mineral, os formatos dos minerais, tá? Então você tem que olhar todos os minerais da rocha e ver o que predomina. Aí aqui a gente tem desenho. Por exemplo, aqui, esse da esquerda, se fosse um berilo, algum mineral assim que fosse mais parecido com esse. E aqui do lado direito, quartzo. Os euédricos é aqueles que a gente pega e parece que alguém já lapidou, já poliu, né? Se fosse um mineral só, né? Pra gente comparar. E aqui os subédricos e os anétricos, tá? Então, para comparar. Mas a gente vai usar os nomes das rochas, né? Idiomórfica, hipidiomórfica e xenomórfica. Ou alotrimórfica. Acho que eu esqueci. Aqui a gente pode pôr xenomórfica também, tá? Pode ser alotrimórfica ou xenomórfica. Aqui a gente tem um esquema de como seria, tá? Numa rocha equigranular, nas figuras de cima. Então, todos os grãos da rocha mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é uma classificação que a gente também tem que fazer, né? Se é equigranular ou inequigranular. E aqui embaixo as inequigranulares. E qual que é a textura dela. Então, olha, essas duas primeiras aqui, ela é equigranular. Os minerais são grandes no geral e tem formato bem certinho. Aqui já são menores, mas também. Aqui tem uma mistura e aqui já são, né, num formato já preenchendo espaços, né? Quem costuma, que mineral costuma ficar muito preenchendo espaços, né? É o último a cristalizar no granito, qual que costuma ser? É o quartzo, ele fica lá, né, ele preenche os espaços entre os feldspatos, o feldspato cresce lá bonito, retangular, e o quartzo fica todo bagunçado em volta. Então, é muito comum o plagioclásio ser euédrico e o quartzo ser anédrico, tá? Então, tem que ver o que ocorre na rocha para poder falar a textura predominante. Então, a gente está caracterizando textura, tá? Equigranular e inequi, e idiomórfica, epidiomórfica e alotrimórfica. Aqui, a textura com relação ao tamanho dos cristais, que é o que eu estava falando naquela hora. Então, o tamanho. Se eu não vejo, é a fanítica, que está aqui na fina. Se não tem cristais, então eu não vou ver, né? Então ela é a fanítica, mas a gente nem chama assim, a gente chama de vítrea. Não tem cristais, é um vidro, tá? Um vidro vulcânico, por exemplo. Fina é a fanítica e a gente tem duas categorias de fanerítica, que é quando eu vejo os minerais, tá? Vejo bem. O fanerítica, né? Esse nome, fane, a gente pode lembrar dos períodos geológicos.
O último é o fanerozoico, porque a gente está vendo a vida, né? Então, a gente tem aqui, a gente vê os minerais. Fanerítica. A granulação média, são os minerais médios. Granulação grossa. Então, as de granulação fina, que vão ser algumas rochas vulcânicas, a gente não consegue distinguir a olho nu nem com lupa. O que é? É tudo muito pequenininho, tá? A não ser que ela tenha fenocristais, que aí vai ser uns cristais bem grandes no meio da massa fina. Mas aí a gente vai ter outro nome para essa rocha. Aí aqui tem, né, como que fica, né? A olho nu, grossa, média e fina, com lupa, né? A média ele fala que a gente nem veria olho nu. Mas a gente até vê, mas não vê muito bem. A gente precisa da lupa para identificar melhor que mineral é aquele e tal. A gente não vê na granulação fina. No microscópio a gente vê bem todas, tá? Até a fina. A cristalização, outra textura. Se a rocha ela só tem cristais, se ela não tem nada de vidro, tá? Ela é holocristalina, tá? Se ela não tem nada de cristal, ela é vítrea, tá? Ela pode ter outras estruturas, outras coisas de rocha vítrea, mas não vai ter cristais. E a hipocristalina, ela tem menos cristais do que a holocristalina. Então, ela pode ter uma massa em volta vítrea, então, e aí os cristais. O cristal grandão aqui, estão vendo? Fenocristal. Então, esse nome fenocristal, eu já falei várias vezes na aula de hoje, porque é importante. Tá? Então, a gente vai ter essa outra classificação da textura. Aí, onde que é comum, né, ter essas texturas? O granito holocristalino, o basalto pode ser cristalino, e o tufo, tá, que é uma rocha ígnea também, que parece uma rocha sedimentar, mas não é, ele vai ser vítreo, tá? A gente vai ver melhor o que é o tufo depois. Aí a rocha de granulação grossa, fanerítica, né, que a gente estava falando naquela hora, média, fanerítica também, tá? Aí a gente pode falar, é equigranular ou inequigranular? O que vocês acham do lado direito aqui, a mais clara? É equi ou inequigranular? É holocristalina ou hipocristalina ou vítrea? O que vocês acham? Se vocês conseguem ver meu mouse ou não? Acho que não, Flávia. Ah, consegue. Consegue sim, a setinha tá em cima do granito aí, né? Isso, agora tá. Então, vamos lá. Supondo que aqui esses minerais pretos são menores. E os brancos, se fossem uns cristais maiores, cerca de o dobro dos pretos, por exemplo. Essa rocha seria equi ou inequigranular? Inequigranular, né? Se eu tenho cristais grandes, se eu tenho uma rocha com uma textura grossa, com certeza não vai ter vidro nela. Então, você pode já falar que ela é holocristalina, tá? Agora, se eu tenho a granulação fina, e eu não sei se o que tem na massa lá, na bagunça, é vidro ou não,
Aí eu já não posso falar que ela é holocristalina. Eu precisaria ir no microscópio para saber. Mas é certeza que não é holocristalina. Aqui a gente tem textura, ó, média, tudo pequenininho, equigranular, aparentemente, né? A gente não tá vendo direito, né, na foto. Aqui o gabro lá em cima também aparenta ser equigranular. Textura afanítica, então eu não vejo a olho nu. Eu só vejo uns pontinhos, eu não enxergo direito o basalto. Essa foto aqui embaixo, aqui no microscópio, tá? A rocha. Aí lá eu vejo bem que tem vários minerais. Vejo que nessa parte preta aqui é vidro, tá? Então é uma mistura de minerais com vidro. Então essa rocha aqui ela vai ser qual? Hipocristalina. Ela tem cristais nesse basalto. E o restante é vidro. E se não tiver nenhum cristal, vai ser uma textura vítrea. Então, se eu pegar e fazer uma lâmina de uma obsidiana, eu vou pôr no microscópio e vai ficar tudo preto, tá? Não vai ter estrutura cristalina nenhuma, não vai ter mineral colorido, tá? Então, a gente não vai ter cristais, textura vítrea. Aí aqui a gente tem a textura porfirítica que eu falei. O que é porfirítica? É quando eu tenho pórfiros, né? O nome vem disso, que são os fenocristais. Se eu tenho uma massa aqui, sem nada, a fanítica, e se eu tenho todos os minerais grandes, é fanerítica de granulação grossa. Mas se eu tenho a mistura desses dois, eu vou ter rochas porfiríticas. Pode ser cristais grandes no meio de cristais pequenos, que é esse aqui da direita, tá? Que é muito comum em granito, até em gabro, tá? Só que aí o fenocristal vai ser outro, né? Se no granito a gente tem fenocristal de feldspato, aquele rosa ou branco, no gabro a gente vai ter feldspato de outro mineral, máfico, né? E a porfirítica com matriz vítrea. Então, aqui está representado uma cor só, porque não teria nenhum mineral. Então, é vidro e os cristais maiores, né? Muitas vezes é só um tipo de mineral, não são vários, que nem tá aqui não, tá, gente? Os fenocristais costumam ser de 1 ou 2 tipos de minerais. Nunca vi com 3, 4, 5, não. Que nem tá aqui, vários minerais grandes da matriz vítrea, tá? Então, seja nessa turma aqui da direita ou da esquerda, são rochas porfiríticas. O que muda é a matriz, né? Se ela é vidro ou só de granulação mais fina, tá? Então, esse é mais um tipo de textura. Olha aqui, que bonitinho. A gente tem um riolito, que lá no início da aula tinha um riolito. Só que ele era de granulação fina e todo equigranular. Era aquele rosinha lá do início da aula. Não sei se vocês lembram. Vou para lá. Esse aqui. Vulcânica cor-de-rosa aqui é um riolito. Estão vendo? Ele é equigranular, é fino, tá? É afanítico, porque eu não sei que mineral é, eu só sei que é pequeno. E que parece que é tudo igual. Aí eu vou lá onde a gente estava. Eu vou ver o outro riolito. A rocha tem o mesmo nome daquela outra, se elas não têm aparentemente nada a ver. A gente vai aprender que esses nomes, granito, riolito, diorito, eles têm a ver com a composição, não com a textura. Então, é um riolito também. Por quê? Porque a gente faz a análise química, porque a gente joga num gráfico e a composição é a mesma, tá? Aqui a gente tem que tipo de textura? Eu chamo essa aqui de inequigranular? Não, eu chamo de porfirítica logo. Mas é óbvio que seria inequigranular, né? Porque eu tenho vários tamanhos de minerais.
Só que se eu tenho predominância de um mineral bem grande e outros menores, e no caso aqui essa parte fininha deve ser até vidro, então tem mistura de vidro com cristais menores, essa rocha é porfirítica, tá? Aí aqui tem novamente, né, o esquema do que seria porfirítica ou vitrofírica. Se a massa for de vidro, pode ser chamada de vitrofírica. Se for a massa em volta do fenocristal de mineral, né, porfirítica. Então vocês podem encontrar também esse nome, vitrofírica. Uma outra textura muito comum em granitos e em rochas ácidas são essas duas aí, que eu acho que vocês estudaram em mineralogia, que são os intercrescimentos. Então, se eu tiver um mineral grande, né, um feldspato bem grande no meu granito, e eu vejo ele com esses risquinhos, parecendo uns desenhos, qualquer uma dessas fotos aqui, né? Essas aqui tem uma estrutura que parece umas estrias, essa aqui também, e aqui parece um monte de ângulos retos, um monte de riscado. Então, eu tenho intercrescimentos gráficos ou pertita. Gráfico vem de, né, que parece escrita. Esses dois aqui da direita. Os da esquerda, né, vão ser pertita ou antipertita, né? O nome tem a ver com o mineral, né, que tem envolvido. Então, a gente até tem lá na litoteca amostras bem legais para mostrar isso. Quem fez mineralogia, né, antes deve ter utilizado elas, né, para ver, e dá para ver super bem essa estrutura, é bem bonita. Mas às vezes dentro de uma amostra de granito, às vezes você consegue enxergar também esses risquinhos no feldspato. Aí é uma textura característica de rocha ígnea, né, e de feldspatos. Esqueci de falar que a gráfica vai ser feldspato com quartzo, tá? Essas outras da esquerda é feldspato com plagioclásio, tá? Ou dois tipos de plagioclásio. Outro tipo de estrutura... Não, agora a gente vai falar de estrutura, tá? Falando de textura até agora. Então, estruturas são os arranjos, assim, mais... uma escala já de meso para macroscópica, tá? Então, por exemplo, se a rocha ela é vesicular, se ela é maciça ou amidaloidal, a gente vai ter o quê? Estruturas maciça, vesicular ou amidaloidal. A maciça não tem nada, sem vazios, é maciça, que nem a gente falou lá no início da aula. Vesicular, eu tenho as vesículas, que são os buracos. Então, na hora que a lava sai, a rocha está solidificando, ficam uns bolsões com os voláteis, né? E aí forma esses vazios. Se esses vazios forem preenchidos por outros materiais que venham depois, pode ser até carbonato ou outro tipo de fluido ígneo, ela vai formar amígdalas. Então, se eu preencher esses buraquinhos, vira estrutura amidaloidal, tá? Se tiverem dúvidas sobre isso, podem perguntar, tá? Essas duas, então, são características de rochas extrusivas ou, né, vulcânicas, e a maciça, né, sem essas duas estruturas, vai ser mais de rocha plutônica. Mas é claro que pode ter rocha extrusiva que é maciça, como aqueles basaltos que a gente sempre vê foto, que é tudo cinza, sem nada. É maciço. Mas pode ter um basalto vesicular, tá? Que vai ter as vesículas. Outras características das rochas vulcânicas é a classificação dela, que é bem diferente das rochas plutônicas. São outros gráficos, outras formas. Além do que, o que as rochas vulcânicas elas têm de, digamos assim, estranho comparado com as plutônicas? Elas
tem características de sedimentação. Então, quem viu a aula lá da forma de ocorrência, viu que existem, né, os piroclastos de fluxo e de queda. Então, o material vulcânico, ele pode cair como se fosse uma chuva, devagarinho, só que é uma chuva de pedra, ou ele pode ser lançado a longas distâncias. Por exemplo, as bombas, né? Não tem esse nome à toa. Então, a gente tem diversos tamanhos de grão, assim como nas rochas sedimentares existem. As rochas são chamadas de piroclásticas. Então, são clastos, tá? De origem do fogo. Então, são clastos vulcânicos que vão formar as rochas vulcânicas, piroclásticas. Então, existem as rochas vulcânicas, que é por solidificação da lava. Então, a lava saindo mesmo lá, calmamente, um derrame. E tem as piroclásticas, que são formadas de fragmentos, de clastos, tá? Aí a gente tem os vários tipos de rocha piroclásticas, que a gente vai estudar melhor na próxima aula, os nomes das rochas com base nessas estruturas. Por exemplo, aqui do lado esquerdo inferior, essa rocha aqui, ela vai ter que tamanho de partícula piroclástica? As menores. Então, são cinzas vulcânicas. Então, essa rocha aqui, ela vai ter um nome, tá? Que já adianto, seria tufo, tá? Mas tem vários tipos de tufo, de acordo com o que tem nessa massa aqui. Aqui a gente tem um material mistura de fino com grosso. Parece um conglomerado, mas não é. Tá? Tem as brechas vulcânicas, que acho que talvez vocês já tenham ouvido falar. Parece muito com a brecha sedimentar, porque são fragmentos angulosos numa massa fina, só que esses fragmentos são todos de mesma origem magmática, então tem que prestar atenção, senão você fala que isso aqui é uma rocha sedimentar. E aqui a gente tem um tipo de rocha vulcânica também, que ele tem fragmentos de rocha, fragmentos de púmice. E o púmice, vocês lembram o que é? Alguém lembra? O púmice é a nossa pedra púmice, cheia de buraquinhos, as vesículas, né? Porque eles não são preenchidos. Então, a gente tem aqui os diagramas que a gente vai usar na próxima aula para classificação, para dar o nome para as nossas rochas piroclásticas. As duas são utilizadas, tá? Porque o diagrama da letra a gente vai utilizar para classificar de acordo com o que são os fragmentos. Se são vidro, se são cristal ou se são fragmentos de rocha, tá? E o diagrama da direita eu classifico de acordo com o tamanho. Então, aqui, né, a gente vai ter a cinza. Então, ó, os que são feitos quase todos de cinza é o tufo. Os tamanhos intermediários, né, vai ser o lápile. E os que tem só os blocos maiores, a gente vai ter brechas ou aglomerados piroclásticos, tá? Então, é muito nome para vocês aprender. A gente, né, usa os gráficos mesmo, ninguém tem que decorar esses nomes, não. Nós não. Mas a gente tem que aprender a usar o gráfico. E aqui mais algumas estruturas. Xenólitos e enclaves. Então, o que a gente tem aqui? Vocês conseguem ver? Pena que é preto e branco, né? Mas eu não encontrei colorido. A gente tem, né, um enclave aqui, um xenólito, desculpa, aqui nessa foto, que tem até um bandamento aqui. Então, possivelmente, né, pode ser uma rocha deformada que caiu aqui dentro do mar. Aqui a gente tem um outro,
um enclave, né, com tamanho dos grãos pequenininho, né, e mais escuro que o granito em volta. Aqui a gente tem um enclave mais claro. E aqui a gente tem um enclave cumulático, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é a cumulática. Quando você tem pontos que tem um grão ou vários grãos máficos, com em torno dele você tem uma massa, como chama? Uma matriz mais clarinha. Aí fica essa estrutura cumulática. Aqui a gente tem os enclaves ou xenólitos. Então, a gente tem um grande e uns pedaços menores, né, sendo reabsorvidos, mas aí não deu tempo e a rocha cristalizou assim mesmo. Então, a gente vê o resultado aí de um magma recebendo um fragmento de rocha. Se os dois fossem magmas ao mesmo tempo, a textura não seria desse modo, né? Aqui, ó, a gente vê até a bordinha do metamorfismo de contato do granito com essa rocha que caiu dentro dele, tá? Então, os mineraizinhos que estão aqui em volta do xenólito ou do enclave foram alterados. Aqui de novo, né? Então, a gente vê bastante até esses enclaves, é só prestar atenção que a gente acha. Aqui é um enclave duplo. Então, a pessoa que achou isso deve ter ficado muito feliz, né? O geólogo, só o geólogo mesmo para ficar feliz com isso. Então, a gente encontra um enclave, na verdade dois, né? Dentro de um que está dentro de outra rocha, né? Então, é muita sorte, né? Achar um treco desse. E as feições que enganam a gente. O bandamento magmático. Tá? A gente tem um bandamento bonitinho e ele foi causado pela sedimentação. Cada hora sedimentou um pouco de material diferente, de cristais diferentes dentro da câmara magmática, que é um gabbro. Então, tem os minerais máficos, uma banda, aí depois cristalizou plagioclasto. Aí os máficos, depois plagioclasto. Então, a gente tem uma intercalação. Isso aqui não é um gneiss, não é uma rocha metamórfica. Como que eu sei disso? O que vocês acham? Como que eu descubro que ela não é metamórfica? Tem vários jeitos, né? Eu posso observar as rochas que estão no entorno, se também estão deformadas. As deformações não costumam ser também só únicas, né? Formar só uma estrutura linear assim, ela costuma ter dobras associadas, né? Então, se não tiver nada indicando deformação, aí o nosso bandamento vai ser magmático. Aqui também, só que esse aqui já é um sienito, uma rocha clara. Textura de fluxo. Dentro do magma também pode ter fluxo. Então, os minerais estão lá boiando, os que já cristalizaram, mas eles podem se movimentar. E se eles estiverem orientados, né, durante o momento da cristalização final, cristalizou a matriz também, os fenocristais podem ficar mais organizados, parecendo também uma foliação, alguma orientação. Isso é chamado de textura de fluxo. Então, seria um leve alinhamento dos minerais. Isso pode ocorrer tanto nas intrusivas, como essa, que a gente tem, ó, esse aqui é um fio de espátula, esse aqui também. Então, vários estão mais ou menos aqui na horizontal. Estão vendo? Tá. Alguns não, alguns estão fora do eixo mesmo, mas a maioria está na horizontal. Os que são compridos, né? Aí aqui é a mesma rocha, só que em escala de campo. Então parece uma foliação. Você pode até chamar de foliação, mas ela é magmática, tá? Isso aqui também ocorre em rocha extrusiva porfirítica, que nem aquele, como que chama? Andesito do início, lá do início. Ele tinha fenocristais, aqueles fenocristais também poderiam ter se orientado e ficado tudo organizado.
um atrás do outro. Aí aqui a gente tem umas fotos de rocha que eu coloquei no final da aula para vocês me dizerem quais que são as texturas delas. Então aqui a gente tem uma rocha ígnea. Ela é... Que tipo de granulação? A gente está quase terminando, só vocês me ajudarem a responder. Fina, média ou grossa? Equigranular ou inequigranular? Ou porfirítica? Então, né, tem que ver. Tem alguma outra estrutura? É maciça? É vesicular? É amidaloidal? Não, né? Não é amidaloidal nem vesicular, com certeza. Ela é maciça, não tô vendo nada de orientado, não tem fluxo magmático, não tem bangamento. É um monte de cristais, que parece ser quartzo, feldspato potássico e biotita, tá? Granulação grossa ou média, né? Acho que mais média, né? E equigranular ou inequigranular? Ou porfirítica? Então, é porfirítica, gente? O tamanho dos grãos é tudo igual? É tudo diferente? É porfirítica. É fanerítica, sim. Eu até esqueci de perguntar se era fanerítica ou afanítica, mas é fanerítica, né? A gente vê os cristais. Então, se a gente considerar que os minerais estão aproximadamente do mesmo tamanho, né, seria equigranular. Se for muito discrepante, né, tipo um é quase o dobro do outro, aí a gente teria a inequigranular. Se for 10 vezes maior um mineral do que os outros, aí seria porfirítica, tá? Porque esse mineral grandão ele vai ser o fenocristal, o grandão. Então, eu classificaria como equigranular. Olhando aqui, né, no computador. Não sei se olhando, né, vendo a rocha, usando a lupa, eu ia ver melhor esses minerais. Tá? Granito equigranular maciço. Se é granito, é uma rocha ácida, félsica e leucocrática, que foi que a gente viu lá no início da aula. Aqui. O que vocês acham? As mesmas texturas, qual que é? Quais que são?
Flávia, tá aparecendo a mesma imagem aqui. É outra. Essa aqui é a primeira. Essa é outra. A escala mudou de lugar? Não, é a mesma. Eita. Então vamos passar para outra. Estão vendo? Ué, será que... Ah, sim. Grossa. Sim. Ou média, né? Parece que é aí que granular, mas não dá para ver muita coisa que ela é máfica, né? Então tá quase tudo preto. Então não dá para identificar. Holocristalina, tá? Que mais? Flanerítica. Melanocrática, tá? E máfica. Eu não sei o que aconteceu, mas para mim tava aparecendo. É um gabro maciço. Olha aqui. Essa é uma estrutura que eu mostrei agorinha, naquelas fotos preto e brancas, que é a textura cumulática, que é um monte de minerais, cristais pretos e uma massa branca, tá? Aí a gente vê, ó, a textura cumulática. Tem cristais, tá? Tudo é cristal. Então ela é o quê? Holocristalina. Teria que ver que mineral que é esse, né? Mas se bem que pelo nome da rocha ele vai colocar aqui. É o gabbro, então ela é máfica, né? É melanocrática. Deixa eu ver qual outra coisa tá faltando. Granulação grossa ou média. Porque essa escala aqui a gente nem sabe o tamanho. É uma tampinha de câmera, né? Mas eu não tenho essa tampinha de câmera aqui. Então, eu não sei quantos centímetros ela tem. Se ela for grande, né? Aí essa rocha não é muito grossa. Né? Ela seria média. Então, por isso que a gente prefere que nas fotos tenha aquela escalinha de centímetros mesmo. Nem que seja feito depois, né, no computador, né? Você pega o tamanho do que você usou de escala, mede e põe a escalinha feita no computador. Aqui, ó, 2 centímetros. Isso aqui deve ser um granito ou um cianito. E é equigranular, inequigranular ou porfirítica? Uhum. Ela pode ter vidro nessa rocha? Misturado aqui com esses cristais grandes, esses semi-cristais. Poder até poderia, né? Só que não é comum. Então, essa rocha aqui, ela é holocristalina, tá? Se tiver um pouquinho de vidro associado, né, aqui na matriz, aí poderia ser hipocristalina. Mas não é toda cristalina, é vítrea, né? Com certeza.
Aí, como tem feldspato potássico, que são esses cristais maiores, os cor-de-rosas, maiores, mas tem uns pequenos também, que são feldspato potássico. A gente já sabe que é uma rocha ácida, porque o feldspato potássico está lá embaixo na série de Bowen, junto com o quartzo, né? Então, ele é lá ácido, né? Rochas félsicas. Um granito porfirítico. Aqui a gente tem um outro tipo de granito. Não é textura cumulática, tá? A textura cumulática, aquele nome é usado naquele caso daquela foto, que você tem os fragmentos do mineral máfico e em volta a matriz branca. Aqui até parece em alguns lugares isso, mas não, tá? O que tem essa borda branca não é matriz, é a borda do mineral. Os minerais, os feldspatos, eles têm essa propriedade de um virar outro, né? Deles mudarem a composição durante a cristalização. Então, aqui, se é rosa dentro e em volta é branco, são feldspatos potássicos com borda de plagioclásio, tá? Mas ocorre o contrário também, tá? Então, aqui a gente tem um granito Rapakive. Essa textura assim, que parece, né, um anel branco e dentro outro mineral, entre os feldspatos, né, chama Rapakive, tá? É o nome dessa textura ou estrutura. Então, tem a cumulática, que é das rochas máficas, e tem Rapakive, que vai ocorrer só em granitos. Aqui, olha que bonito, de novo, a borda, que tem até uns cristais bem grandes e a bordinha, né, branca também. Esse aqui em Rondônia, tá? Então, é isso, a gente vai trabalhar a nomenclatura na próxima aula.